Boa noite, galera. Vamos iniciar aqui nossa leitura do livro de Enoque, né? E sempre que possível fazer alguns comentários sobre o texto, alguma coisa que eu achar interessante, explanar um pouco, né? E esclarecer alguns pontos. Eu pensei em fazer cada áudio por capítulo, só que assim, tem capítulo de Enoque que é muito pequeno e tem capítulo que é grande. Então, vamos fazer mais ou menos assim, áudios de no máximo 10 minutos. Eu acho que é interessante, até porque o Telegram tem uma ferramenta de acelerar, né? E eu vou tentar, até finalizar a leitura do livro de Enoque, não colocar outro conteúdo. Eu vou pedir até para os ADMs não colocar outro conteúdo enquanto eu estiver fazendo isso, justamente para a gente não ficar cortando, né? Eu já fiz isso muito, não é legal ficar cortando conteúdo. Mas enfim, deixando essa introdução, vamos lá. Primeiro livro de Enoque, tá? Ou, vamos dizer, Enoque o Etíope, tá? Os outros não são aconselháveis, tá bom? Capítulo 1. As palavras das bênçãos de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir nos tempos da tribulação, rejeitando toda a iniquidade e mudanismo, certo? Então, esse livro de Enoque é dedicado para pessoas no futuro, aos santos, justos, né? Eleitos e justos, que irão existir nos tempos da tribulação. Então você já sabe que época Enoque está falando. Enoque, um homem justo, o qual estava com Deus, respondeu e falou com Deus enquanto seus olhos estavam abertos e enquanto via uma santa visão dos céus. Isto os anjos me mostraram. Deles eu ouvi todas as coisas e entendi o que vi, coisas que não terão lugar nesta geração, mas numa geração que deve acontecer num tempo distante, por causa dos eleitos. A respeito deles eu falei e conversei com ele, o qual virá de sua habitação, o santo e poderoso, o Deus criador do mundo, o qual pisará sobre o monte Sinai, aparecerá com suas hostes e se manifestará com a força do seu poder dos céus. Qual é o episódio aqui que Deus pisará o monte Sinai? Fim dos tempos. O próprio Cristo, quando foi conversar com Moisés, e no fim dos tempos, quando voltar, ele também pisará, né? Os montes. Então, o Deus Criador é o próprio Cristo, tá? Todos estarão temerosos e as sentinelas estarão aterrorizadas. Sentinelas, aí a gente vai mais para frente entender o porquê. Porque eles serão julgados pelos santos, que são quem? Nós, os santos eleitos, aos quais vivemos uma vida justa. E Cristo aí nos abençoou, né, com galardões que iremos reinar sobre cidades, como o próprio apóstolo Paulo fala, que nós iremos julgar os anjos, tá? Vamos lá. Grande temor e tremor se apoderarão deles, mesmo aos confins da terra. As alturas das montanhas serão abaladas, e os altos montes serão abatidos, derretidos como um favo de mel na chama de fogo. A terra será imersa em todas as coisas que nela estão, e todas as coisas que nela estão perecerão, enquanto um julgamento virá sobre todos, mesmo sobre todos os justos. É interessante isso aqui, eu recomendo a leitura de 2 Pedro capítulo 3, se não me engano. Pedro vai falar sobre a vinda de Cristo e o fim dos tempos, aonde os elementos da terra arderão em fogo. Aqui é quando surgir novos céus e nova terra, e está falando do julgamento, o julgamento de todos os homens, tá? No grande trono branco. Então você vê que a profundidade do livro de Enoque, ele vai do que muitas pessoas compreendem. E a falta de leitura desse livro é o que deixa as pessoas na ignorância, né? Porque facilitaria a leitura da Bíblia no geral. Mas vamos continuar. Mas a ele será dada paz. Ele preservará os eleitos e para com eles exercitará clemência. Então todos pertencerão a Deus, serão felizes e abençoados, e o esplendor da divindade os iluminará. Eis que ele vem com dezenas de milhares de seus santos para executar julgamento sobre os pecadores e destruir o iníquo e reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita e cometida contra ele, tá? Isso aqui é um grifo onde Judas cita essa passagem, né? Como disse o Enoque, o sétimo, né? Depois de Adão,
E aí Enoque cita essa passagem, ou Judas cita essa passagem de Enoque, tá certo? Judas é só uma epístola, então vocês podem ler lá. Não são vários capítulos, é um único capítulo, tá bom? Então eu estou citando só para vocês ir na Bíblia e consultar que essas passagens existem, tá bom? Vamos lá. Capítulo 2. Todos os que estão no céu sabem o que transcorre lá. Eles sabem que as luminárias celestes não mudam seus caminhos, que cada uma nasce e se põe regularmente, cada uma a seu próprio tempo, sem transgredir os mandamentos que receberam. Conhecem a visão da terra e entendem o que deve acontecer desde o princípio até o seu fim. Eles veem que toda a obra de Deus é invariável no período do seu aparecimento. Eles veem em verão e o inverno, eles veem o verão e o inverno, percebendo que toda a terra está repleta de água e que a nuvem e o orvalho e a chuva refrescam-na. Capítulo 3. Eles consideram e veem cada árvore, como aparecem para depois murchar, e toda folha para depois cair, exceto de 14 árvores, as quais não são efêmeras, e esperam pelo aparecimento das folhas novas por 2 ou 3 invernos. Tá, aqui já é uma coisa muito mais complicada de a gente entender, né? Mas vamos continuar. Novamente, eles consideram os dias de verão, que o sol está sobre a terra desde o princípio, enquanto tu procuras por uma cobertura e por um lugar sombreado por causa do sol ardente, enquanto a terra é queimada com um calor fervente, e tu te tornas incapaz de andar sobre a terra ou sobre as rochas em consequência do calor. Capítulo 5. Eles consideram como as árvores quando elas dão suas folhas verdes, cobrem-se e produzem frutos, entendendo tudo e sabendo que ele, o qual vive para sempre, faz todas essas coisas por causa de vós, e que as obras desde o princípio de todos os anos existentes, na qual todas as suas obras são obedientes a ele e invariáveis, assim como Deus determinou, assim todas as coisas acontecem. Eles veem também como os mares e os rios juntos completam suas respectivas operações. Mas tu resististes impacientemente, não cumpres os mandamentos do Senhor, mas transgrides e calunias a sua grandiosidade. E malditas são as palavras em tua boca poluída contra a sua majestade. Tu, murcho de coração, a paz não estará contigo. Portanto, teus dias te amaldiçoarão e os anos de tua vida perecerão. A abominação perpétua se multiplicará e não obterás misericórdia. Neste dia tu resignas tua paz com a eterna maldição de todos os justos, e os pecadores perpetuamente te abominarão. Eles te abominarão com tudo o que não é divino. Os eleitos possuirão a luz, alegria e paz, e herdarão a terra. Mas tu, que não és santo, serás amaldiçoado. Tá? Afinal, que está falando aqui das pessoas que transgridem. Então a sabedoria será dada aos eleitos, todos os que viveram e não transgrediram por impiedade ou orgulho, mas humilhar-se-ão processando prudência e não repetirão transgressão. Então aqui, ó, é bem interessante porque fica muito claro, né? Enoque fala que não é que os santos, os eleitos, eles não erram, tá? Mas eles vivem processando prudência e não repetirão transgressão. O eleito até erra. É como o apóstolo Pedro fala que assim, filhinhos, não pequeis, mas caso vocês pequem, vocês têm um justo, né, advogado que está nos céus. Então assim, não é que a gente não erra, mas a gente não tem prazer no pecado, né? Eles não condenarão todo o período das suas vidas, não morrerão em tormento e indignação, mas a soma de seus dias se completará e envelhecerão em paz, enquanto os anos da sua felicidade se multiplicarão em alegria e com paz para sempre em toda a duração de sua existência. Certo? Vou ler aqui até o capítulo 5, tá chegando aí os 10 minutos, e depois a gente continua do capítulo 6, tá? Então, assim, vamos ler com paciência, com calma. O que a gente puder explicar, a gente explica. Aí vocês podem estar fazendo perguntas aí, né, relacionadas ao que eu li nesse áudio, tá bom? E próximo áudio aí a gente vai pegar do capítulo 6 em diante, certo?